muito feliz de estar aqui com vocês, com a turma de vocês, segundo ano do ensino médio, turma A, B e C. E hoje nós vamos falar aí de Revolução Francesa, tá bom? Então nós vamos entender um pouco esses aspectos históricos, né? Como começou essa Revolução Francesa, como é que estava esse cenário na Europa, como estava o cenário político, econômico, de que forma estava sendo a gestão, né, política e administrativa na França nesse contexto, né, nesse período. Bom, pessoal, então quando a gente fala aí, né, de Revolução Francesa, nós estamos compreendendo essa temática, esse eixo temático dentro de uma data, né? Então, eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês o nosso tema da aula de hoje, Revolução Francesa, e a periodização, né, de quando isso ocorreu. A convulsão social, política, ideológica, né, o apogeu, o estupim para que isso acontecesse. Então, foi aí de 1789, tá, até 1799. Esse foi o nosso período, 1789 até 1799. Então, nós precisamos compreender aqui que tipo de governo nós tínhamos no poder da França, né? A gente precisa relembrar que quem estava no poder da sociedade europeia, de forma específica aqui, agora estamos falando da França, quem estava no poder político e econômico, todo esse poder era centralizado na figura de uma pessoa. Quem era essa pessoa? Era a monarquia, era o rei, né? No caso, nesse período aqui, nós tínhamos aí Luís XVI, rei da França, da dinastia Bourbon, tá? Então, a gente precisa compreender esse aspecto. Bom, fatores que motivaram, fatores que levaram a sociedade francesa a ficarem descontentes, né, com esse governo, com essa gestão, com essa administração, tá? E vocês podem ir aí interagindo comigo pelo bate-papo, caso não entendam a explicação, pessoal. A população, né, aí os estados, primeiro vamos compreender como estava dividida essa sociedade francesa. Então, você pode pensar aí em uma pirâmide, tá? Você pode até desenhar essa pirâmide no seu caderno e reparte ela em 3, que aí nós vamos entender como a sociedade estava organizada. Então, ó, pirâmide dividida em 3. Lá no topo da pirâmide, nós temos o primeiro estado. Na segunda parte da pirâmide, nós temos o segundo estado. E na terceira parte da pirâmide, nós temos o terceiro estado. Então, já entendemos a primeira coisa. A sociedade francesa não era igualitária. Não era todo mundo dentro do mesmo pacote. Não era todo mundo com os mesmos direitos. Não era todo mundo julgado pela mesma lei. Não era todo mundo que tinha os mesmos privilégios. Então, nossa pirâmide, e no topo dessa pirâmide nós temos o primeiro estado. Quem é o primeiro estado, pessoal? O clero, né? O monarca e o clero, eles estão no primeiro estado. Nós temos um segundo estado, que é quem ocupa esse segundo estado? A nobreza, os nobres, tá? E nós temos o terceiro estado, que é o restante da população, os camponeses, alguns artesãos, né? A camada trabalhadora. Então, primeiro estado, clero, né? Monarquia, tá lá no topo. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, a camada trabalhadora, camponeses, artesãos, né? Os sans-culottes, né? Que a gente ouve muito falar, que é essa classe trabalhadora, alguns donos de comércio e por aí. Esses nobres, pessoal, né? Essa nobreza do segundo estado, essa nobreza da segunda parte da pirâmide aí, ela era privilegiada. Essa nobreza não pagava impostos, nem essa nobreza e nem o clero, né? A igreja, quando eu falo em clero, eu estou falando em igreja. Eles não pagavam impostos.
E esses impostos, né? Quem custeava a sociedade? Quem é que bancava a sociedade? Primeiro, segundo, terceiro estado. Era esse terceiro estado, era essa classe trabalhadora, era essa camada trabalhadora aí que levava a sociedade francesa nas costas, né? Então nós tínhamos uma grande exploração, principalmente em tributos, principalmente aí na contribuição com o segundo e o terceiro estado. Então, esses nobres não pagavam impostos, eles tinham privilégios, né? Privilégios dentro da corte, eles tinham leis específicas para eles, né? A lei para o povo não era a mesma lei para um nobre, né? A lei para o povo não era a mesma lei para o clero, né, que está no primeiro estado. Eles tinham uma pensão vitalícia, né? Então eles tinham ali, eles sempre recebiam dinheiro, eles tinham uma pensão contínua por parte da monarquia e eles também tinham tributos especiais. E tudo isso estava deixando o terceiro estado, tudo isso estava deixando essa classe, essa camada trabalhadora esgotada, por ver que o primeiro e o segundo estado estavam sendo tão privilegiados assim. E é claro, esbanjavam, né? Nós tínhamos aí palácios grandiosos, luxuosos, roupas luxuosas, e o que fazia com que uma monarquia ficasse imponente? Grandes festas, grandes bailes, grandes banquetes reais. Então, enquanto a população passava por dificuldade, enquanto a população passava fome, né, o que acontecia com a nobreza? Vantagens, né? Abundância. E tudo isso sustentado pelo povo, né? Então, essa burguesia francesa que está lá no terceiro estado, esses burgueses que têm uma rixa contra os nobres do segundo estado, eles têm essa rixa, né? Burguês e nobre. Burguês que está no terceiro estado e o nobre que está no segundo estado. Eles têm essa rixa porque burguês e nobre, ó, são tratados diferente. Esse burguês tem dinheiro, ele estava se estabilizando economicamente, mas ele não tinha liberdade, ele não tinha esse direito de ir e vir tão tranquilo, né? Ele não era tão assim protegido também pela monarquia. É claro, existia ali um protecionismo do rei com esse burguês, porque o rei precisava tê-lo perto. Por quê? Se ele se tornasse grande, se ele se tornasse uma potência, seria uma ameaça para a monarquia. E ninguém pode ser maior que o rei. Nós estamos falando aqui de uma monarquia absolutista, pessoal. O próprio nome já diz. O rei precisa ser absoluto. O rei precisa ser superior a tudo. Então, nós tínhamos aí Luís XVI no poder. Luís XIV dizia assim, o Estado sou eu. Né? Então, ele era o Estado, ele se chamava de Le Roi, o Rei Sol. Então, é ele quem brilha, quem mais brilha na sociedade. Então, não poderia existir aí uma figura mais imponente do que a figura do rei, tá? Então, monarquia absolutista, poder concentrado nas mãos do rei. Vocês precisam compreender isso. Vou repetir. Monarquia absolutista, poder concentrado nas mãos de um rei, tá? Então, pessoal, a sociedade francesa, ela está passando por uma crise econômica. As coisas não estão tão boas assim na França. O cenário não está tranquilo, né? No meio de todos esses privilégios, festa, bebida, vinho, comida, roupas luxuosas, joias e tudo mais, que a nobreza desfrutava, o alto clero com regalias, né? Mas as coisas não estavam boas assim, né? A situação econômica francesa estava muito difícil, a situação econômica, né, e política também estava muito instável, né? A França tinha acabado de passar aí por essa Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 a 1763. Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos. Anotem aí. 1756, Guerra dos 7 Anos, 1756 a 1763, tá joia? E nessa Guerra dos 7 Anos, a França, ela foi derrotada pela Inglaterra, tá?
durante essa Guerra dos 7 Anos. E houve um grande investimento em exército, investiram pesado, botaram dinheiro. E nessa briga, nessa Guerra dos 7 Anos, a França perde o território do Canadá para a Inglaterra. Então já ficou uma treta pesada aí, entre França e Inglaterra, porque França perdeu o território dela, né, do Canadá para a Inglaterra. Então eles já ficaram meio que zicados aí um com o outro. Depois vai ter uma vingancinha, vão ficar um alfinetando o outro aí, que nós vamos compreender um pouco mais nas aulas posteriores. Então, olha só, França passou pela Guerra dos 7 Anos, morreu muita gente, morreram muitos soldados, muitas famílias ficaram sem os seus pais, que eram os provedores, que traziam alimento, que traziam recursos para dentro de casa, gastos militares excessivos, né? Então, a monarquia francesa investindo no exército, investindo no poder militar para defender os seus territórios e também para expandir os seus territórios, né? Então, o custo disso era muito elevado. E quem bancava? Era a população, né? Aconteceu também aqui uma crise agrícola, pessoal. Lembrando que a base da sociedade ainda era agrícola, né? Os insumos agrícolas aí eram o que sustentava, e muitas pequenas famílias viviam dessa agricultura de subsistência. O que significa isso, agricultura de subsistência? Aquilo que eles plantam para o próprio cultivo, né? Então, aconteceu uma crise muito grande, a produção agrícola foi pouca, então começou a faltar alimento, né? E também teve um detalhe aqui, né? A França apoiou financeiramente os norte-americanos contra a Inglaterra. É hora da minha vingança. Vocês não tomaram o Canadá de mim lá, naquela Guerra dos 7 Anos? Agora eu vou devolver a bomba para vocês. Vamos lá. Então, o que a França faz? Manda dinheiro, investe recurso, né? Dentro dos estados norte-americanos para que eles combatessem a Inglaterra. Essa foi uma forma de vingança deles. Então, pessoal, a gente precisa entender que a sociedade francesa está bem complexa e o povo sendo explorado, cada vez mais, né, cobrança em cima das pessoas. Também estava acontecendo aqui a influência do iluminismo. Lembrem-se que nós já falamos do iluminismo, né? E o iluminismo, ele tinha três principais pensamentos. Quais eram esses três principais pensamentos do iluminismo? Anota aí bem rapidinho para você não se perder. Liberté, égalité, fraternité. Não precisa escrever em francês não, tá? O que significa isso? Três ideais iluministas. O que eles queriam para a sociedade francesa, europeia em si? Liberté, liberdade. Igualité, igualdade. Fraternité, igualdade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade eram os três ideais iluministas. Puxa seu pensamento para cá. Lembrem-se que, pessoal, a Revolução Francesa, ela foi uma revolta burguesa, tá? A Revolução Francesa, ela foi apoiada, é claro, pelas camadas sociais comuns. Lembra da nossa pirâmide? Aquele terceiro estado, o último lá embaixo, né? Os trabalhadores, alguns burgueses que tínhamos ali, os pobres em si também que tinham ali, apoiaram, é claro, essa Revolução Francesa, porque também seriam beneficiados. Mas mais que uma revolução camponesa, mais que uma revolução pobre, digamos assim, ela foi uma revolução burguesa, porque os burgueses estavam saturados de terem que ficar, assim, submetidos a essa supressão da monarquia, sendo que eles tinham condições de viver livremente sem essa submissão a uma dinastia, né? Então, eles propunham aí liberdade econômica, liberalismo econômico, vou comercializar com quem eu quiser, eu vou cobrar o quanto eu quiser, eu vou comprar e vender o quanto eu quiser, e eu vou crescer economicamente o tanto que eu quiser, independente de um rei autorizar ou não. E o rei colocava a limitação de crescimento nesses burgueses aí, porque esse cara não podia ficar mais poderoso do que o rei. Imagina, eu sou o rei, eu sou o cara, e o cara lá, que mora na minha terra, que eu sou o rei dele, ele vai ser mais forte que eu? Vamos ficar zicados isso aí, né? Então, não dava, não funcionava dessa forma, tá bom, pessoal?
Então, esses são os antecedentes aí da Revolução Francesa. Tá joia? Precisamos deixar isso muito claro. Aí, o que acontece? Eles conclamam uma assembleia lá em 1787. Grava essa data aí, ó. Assembleia dos Notáveis. Coloca isso na sua cabeça e escreve aí no seu caderno. Assembleia dos Notáveis. Quando que aconteceu isso? 1787, tá? Só que quem participou dessa Assembleia dos Notáveis? Pirâmide, primeiro, segundo estado. Só tivemos representantes do primeiro e do segundo estado nessa Assembleia. Terceiro estado ficou de fora. Vai para lá que isso aqui não é para vocês, né? Ou seja, não tem que ouvir burguês aqui, não. Não tem que ouvir pobre aqui, não. Vamos ouvir quem manda no negócio, né? E quem manda no negócio é a igreja. Quem manda no negócio aí são os nobres, né? A coisa é diferente nessa sociedade aí. Nessa Assembleia dos Notáveis, olha até o nome, né, pessoal? Notáveis. Os outros não eram notáveis em nada, né? Os outros só serviam para pagar impostos, para sustentar a sociedade, para contribuir com mais nada. Essa Assembleia dos Notáveis tinha um ministro da Economia, vamos chamar assim. O nome dele era Charles. O que esse cara propôs? Dentro dessa Assembleia dos Notáveis, ele propõe o quê? Ele propõe o fim da isenção fiscal. O que significa fim da isenção fiscal? Chega de privilégio. A igreja tem que pagar imposto também. O clero tem que pagar imposto também. Os nobres têm que pagar impostos também. A única maneira da França sair dessa dificuldade que ela está vivendo é todo mundo ficar dentro do mesmo pacote e todo mundo contribuir. O que vocês acham que aconteceu? O cara foi demitido, né? Diferente da nossa política hoje, né, gente? Quando alguém fala alguma coisa que incomoda, né? Enfim. E a resposta do primeiro e do segundo estado automaticamente foi o quê? Não. Primeiro e segundo estado não vão contribuir fiscalmente. Não vai ter esse negócio de isenção fiscal, não. Nós vamos continuar aí dentro daquela mesma jogada. E as cobranças para o terceiro estado continuaram sendo cada vez maiores. E nisso, ó, os ideais iluministas fervendo. Esses pensamentos iluministas da liberdade do homem, da liberdade do culto, da liberdade religiosa. Porque quando a gente fala do iluminismo, pessoal, e dessa questão monarca, nós precisamos pensar o quê? Era pregado uma religião oficial, a pessoa não tinha liberdade de culto, ela tinha que ser católica, cristã, católica, apostólica, romana, né? Ela precisava professar a mesma fé do rei. Então, era toda uma complexidade, as pessoas não tinham liberdade de mercado, de economia, mesmo se você tem dinheiro, você não pode investir da maneira que você quer, tudo tem que passar pela supremacia do rei. Então, a sociedade aí é muito difícil, né, nesse contexto. Depois, o Luís XVI convoca uma outra assembleia. A nossa primeira assembleia foi em 1787, né, a Assembleia dos Notáveis, foi em 1787. Depois nós tivemos uma outra assembleia, que ela aconteceu lá em 1789. Grava o nome dessa assembleia aí, né? Assembleia dos Estados Gerais. Gerais, tá? Assembleia dos Estados Gerais, 1789. Como muitos de vocês dizem, aqui o bagulho começa a ficar louco. Se já estava difícil, se já estava fervendo o negócio, gente, aqui em 1789, tretou, o céu fechou. Aqui a coisa ficou mais difícil ainda. Diferente dessa Assembleia Primeira, né, dos Notáveis de 1787, essa de 1789, vamos lembrar a nossa pirâmide? A Assembleia de 1789, ela teve a presença do primeiro, do segundo e do terceiro estado, tá? Mas aí nós tínhamos um novo ministro da economia. Nosso primeiro ministro lá de 1787 era o Charles, né? Pobre Charles, foi demitido. E agora nós temos um segundo ministro que é o Jacques. E o Jacques propõe a mesma coisa. O que ele propõe? Ele propõe arrecadação
de impostos com contribuição fiscal do primeiro e do segundo estado, o que, novamente, eles não aceitam, né? E a outra coisa que o terceiro estado propõe, né, a camada dos burgueses e também dos trabalhadores, é que o voto fosse por cabeça e não por estado. Porque em representatividade, pessoal, pega essa, olha só, 90% da população estava no terceiro estado. 90% da população estava no terceiro estado, e não no primeiro e no segundo estado. Era uma camada reduzida que era privilegiada. Boa parte da população era quem bancava tudo, igual a gente hoje, né? A gente que banca o povo lá em cima, né? Então a gente tem que cobrar dos nossos governantes. Então eles não queriam o voto por estado apenas, eles queriam o voto por cabeça, né? Por número de indivíduos. E eles não aceitam esse tipo de votação. Então, o que esse terceiro estado faz? Esse terceiro estado, ele abandona essa Assembleia dos Estados Gerais, né? E eles se fecham para fazer o seu próprio acordo. Eles se fecham em uma sala chamada Sala do Jogo, né? E nessa sala, nesse acordo, eles prometem só sair dali, eles fazem um juramento, quando eles tivessem uma constituição para a França. Então, galera, vamos fechar a parceria aqui, ó. É nós. Fechou, né? Os caras eram parceiros. Vocês acham que essas coisas de vocês é atual, né? Não. Essa parceria aí, ó, camaradagem vem lá desde a França, né? Vem lá desde o período da monarquia. A parceria vem de lá, né? E aí o que acontece, pessoal? Essa camada trabalhadora, né? O pessoal começou a saber disso. Peraí, olha lá, o terceiro estado está reunido, eles estão propondo uma liberdade para cada um de nós. E isso começa a encher a França de possibilidades. E esse terceiro estado, né? Olha lá a nossa pirâmide, né? Nossa pirâmide imaginária. Esse terceiro estado, muitos camponeses que estavam assim, vivendo em situações de exploração extrema, né? Esses sans-culottes, né, que eram os trabalhadores, eles fazem o quê? Eles fazem a queda da Bastilha, né, em 1789. O que era a Bastilha? A Bastilha, pessoal, era o símbolo do absolutismo, era o símbolo do poder de um nobre, era o símbolo do poder de um rei. E o que aconteceu? Nessa Bastilha, eles aprisionavam, aquela Bastilha era uma grande torre, né? Então, nessa Bastilha, eles aprisionavam os seus inimigos, né? Os inimigos do governo, os inimigos de um rei, os inimigos dessa nobreza eram aprisionados nessa Bastilha para acabar com a vida deles, né? Depois eles iam para a Navalha Nacional, colocavam a cabeça lá em uma grande navalha e decepavam essa pessoa. Pronto. A maneira de resolver problema lá era navalha, né? Então, olha só. Essa notícia começou a chegar nos campos. As pessoas que estavam submetidas à servidão, à exploração, começaram a falar, agora é a hora da mudança, vamos invadir, vamos cair para dentro, vamos cair para cima aí, vamos invadir esses castelos, vamos quebrar tudo, né? E os caras começaram a pensar dessa forma aí, né? Falando na linguagem de vocês de hoje. O que começou a acontecer? Os camponeses começaram a invadir castelos, castelos foram invadidos, documentos foram rasgados, documentos onde estava escrito ali sobre a servidão, né, que os camponeses deveriam prestar aos nobres, eles rasgaram esses documentos, aconteceu morte, muitas pessoas que estavam em estados de fome, de miséria, começaram a invadir também esses lugares para poder pegar pão, pegar comida, enfim, se tornou a grande efervescência, né? Por isso que eu falei para vocês que aqui em 1789 a coisa começou a pegar de fato, a coisa estava ficando feia aí, né? Então, esse período, pessoal, de 1789, ele é chamado como Grande Medo. Anota bem grandão aí no seu caderno, Grande Medo. Então, esse Grande Medo foi o período desse terror, né? Onde todas essas coisas, manifestações, começaram a acontecer. Os princípios iluministas começam a se expandir, né? O homem é importante sim, Deus não está no centro de tudo, o monarca não pode comandar tudo, nós temos que ter liberdade econômica, você pode acreditar naquilo que você quiser, ou se você não quiser acreditar também, você não precisa.
A Revolução Francesa, ela foi essa revolução burguesa, o burguês quer começar a assumir o poder, depois eles propõem os três poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, o voto censitário também acontece, porém ainda é relacionado à renda, você tinha direito a voto mediante o dinheiro que você tivesse, e aí a sociedade francesa ela é dividida entre quê, professor? Girondinos, que era a alta burguesia. Eu vou escrever aqui para vocês. Eles eram divididos entre girondinos e jacobinos, né? Então, os girondinos eram os representantes dessa alta burguesia, enquanto os jacobinos eram aqueles burgueses que tinham dinheiro, mas não tinham liberdade, também alguns comerciantes e defendiam a república. Os girondinos defendem monarquia constituinte, tá? Girondinos defendem monarquia constituinte e os jacobinos defendem aí uma república, tá joia? Pessoal, a nossa aula ela vai ser dividida em 3 partes. A nossa primeira parte foi essa, onde nós introduzimos o nosso conhecimento sobre como começou a Revolução Francesa e qual era o cenário da Europa, da França, especificadamente nesse período. Se vocês pedissem para mim definir esse período numa hashtag, eu ia dizer hashtag treta, pesadão, foi difícil esse período aí, tá? Mas não pensem que parou por aqui. Na nossa aula de número 2, nós vamos ver que mais coisas aconteceram aí nesse período. Bom, eu queria abrir agora para perguntas, caso vocês tenham. Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone, a câmera, pode perguntar, ou pode digitar aqui no nosso chat, ou também digitem para mim aí, tá ok? Para eu saber se a gente encerra, se a gente continua a nossa aula. Aí eu preciso da interação de vocês comigo. Então, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone. Se estiver tudo ok, também digitem aqui para mim, por favor. Jacobinos também são os camponeses? Sim, sim. Do lado dos jacobinos também ficam os camponeses, Guilherme. Exatamente. Camponeses e os burgueses, né? Lembrando que um burguês não é um nobre, tá? O nobre tinha títulos de honra, o burguês não tinha. O burguês tinha dinheiro, mas ele não tinha título de honra, ele não tinha descendência, né? E os burgueses, eles fingem também estar dando um apoio para os camponeses, porque eles precisam da força dos camponeses para fazer essa reforma. Sozinhos eles não vão conseguir. Depois, lá para frente, a gente vai ver que os camponeses não foram tão beneficiados assim, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Guilherme. Se alguém tiver mais alguma pergunta, também pode fazer. Ok? Pessoal, valeu, obrigado pela participação. Façam as atividades e qualquer dificuldade que vocês tiverem para resolvê-las, podem chamar o professor. Um abraço e até mais.